Deputada, eu vou direto ao ponto. Uma nova portaria do Ministério da Saúde alterou o procedimento que deve ser adotado em casos de aborto que são permitidos pela lei, né? Com essa mudança, a polícia deve ser notificada sobre o estupro. Os médicos têm que preservar possíveis evidências da violência que a mulher sofreu. E os médicos, os profissionais de saúde, precisam oferecer à grávida a possibilidade dela ver o feto por uma ultrassonografia. O que a senhora achou dessas alterações? Qual a avaliação da senhora? Bem, eu entendo que a gente teve aí um importante avanço, sem dúvida, em especial no combate à impunidade dos estupradores, na medida em que garante, então, a obrigatoriedade da notificação dos crimes contra a liberdade sexual. Então, na prática, eu costumo dizer que essa portaria está cumprindo a própria lei que foi sancionada em 2018, que é a Lei 13.718 de 2018, que parece que às vezes as pessoas até esquecem da sua existência. Essa lei, ela tornou os crimes contra a liberdade sexual de ação penal pública incondicionada. E é bom lembrar que antes do advento dessa lei, esses crimes eram de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja, como condição de procedibilidade, exigia-se a representação da vítima. Porém, com essa lei 13.718 de 2018 em vigor, hoje nós temos que esses crimes sexuais eles passaram a independer da representação da vítima, o que significa dizer que qualquer um que tenha conhecimento do fato delituoso, ele não só pode, como ele deve levar o fato à autoridade competente. Lembro ainda que no caso dos médicos no exercício da medicina, caso eles tenham conhecimento de crime de ação pública, eles são obrigados a notificar a autoridade competente, sob pena, inclusive, de incorrer em contravenção penal, conforme está previsto no artigo 66, inciso 2, do nosso decreto 3688 de 41, que trata das contravenções penais. Inclusive, eu até tenho um projeto de lei que visa tipificar essa conduta como um crime com pena ainda maior e, portanto, inseri-la no Código Penal. Então, eu entendo, sim, que nós tivemos um avanço e principalmente no que tange ao combate à impunidade aos estupradores. Deputada, mas é sensato, é razoável, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da menina capixaba de 10 anos, né, que ela veja a imagem ali do feto ali em gestação na barriga dela? Eu acho que sim. Na verdade, o que a portaria faz, ela possibilita, ela viabiliza, né, mas vai depender da vítima desejar ou não ter esse acesso a essa imagem. E eu entendo que, uma vez essa pessoa tendo olhando, observando, né, a ultrassonografia, ela pode até desistir de praticar um ato hediondo, como, por exemplo, um aborto. Então, eu acho que é realmente um grande e importante avanço. Deputada, ainda sobre essa portaria, né, porque aconteceu agora, então está todo mundo tentando ali avaliar. Um ponto que de cara foi lançado é sobre o aspecto de a notificação da polícia não acabar inibindo as mulheres a procurarem atendimento. A gente tem hoje no país, né, quando a gente olha os dados do SUS, dá para ver uma discrepância muito grande entre abortos, né, autorizados pela lei, né, no Brasil a gente tem 3 possibilidades, né, para quem é vítima de violência, para bebês anencéfalos e também quando há um risco à vida da mulher. Quando a gente olha esses dados, a gente tem um número muito, muito inferior àquele de procedimentos médicos de mulheres que tiveram abortos espontâneos ou provocados. Então, um dos aspectos colocados será que não vai inibir ainda mais um processo que já é difícil? Na verdade, eu até questiono certos dados, porque as fontes que nós tivemos acesso, ou melhor, que nós temos acesso, muitas vezes são fontes que são até enganosas. E por quê? Porque eles levam, sim, muitas vezes em consideração o aborto espontâneo com o aborto provocado. Eles colocam como aborto, por exemplo, tantos abortos realizados. Eles levam em consideração e colocam no mesmo balaio tudo, absolutamente. E geralmente quem faz esse tipo de, no caso, número, quem coloca, né, esse tipo de número de estatística, é sempre um órgão, uma entidade, uma instituição que geralmente é ligada a alguma instituição que realmente tem uma busca pela promoção do que eu chamo de cultura da morte. Então, eu até questiono certos dados. Agora, mas tem dados a mulher, oficiais do né, governo também, ela deputada. tem que entender o seguinte. Tem dados oficiais também do SUS. Não, tudo bem, tem dados oficiais.
Perfeitamente, há dados do SUS, mas, de novo, há dados que são extremamente questionáveis, porque quem faz esses dados? Por isso que eu estou questionando. E a segunda questão é que existe um binômio falacioso que se chama aborto legal, porque o aborto legal ele não existe no Brasil. Né? Essa palavra, esse binômio, por que ele é falacioso? Por um motivo muito simples. Né? De fato, né, eu estou olhando sob o ponto de vista jurídico. Quando a gente olha pela teoria do crime, né, a teoria tripartite do próprio crime, para ser crime ele precisa ter três questões. Ele precisa ser um fato típico, antijurídico e culpável. No caso do aborto, ele não é penalizado, né, em determinados casos, como você bem citou. São 3 casos que o aborto não é penalizado, ou seja, há uma despenalização, mas não há uma legalização, tampouco uma descriminalização. Então, isso tem que ficar muito bem compreendido, porque o aborto ele jamais vai perder o seu caráter delitivo. Ele jamais vai perder o seu ato criminoso. E, de fato, que eu costumo dizer, hediondo. Para mim, o aborto é o crime mais hediondo que existe, inclusive mais do que todos os demais. Deputada, mais do que todos os outros. Sim, mas pegando esses 3 casos, ainda assim a senhora considera um crime muito hediondo, um caso em que afeta a saúde da gestante, um caso de um estuprador, né, que gestou na vítima uma criança, um filho, um feto, e também no caso de um bebê que vai nascer ali com problemas de saúde, anencefalia? Veja, não sou eu que considero. Na verdade, o ato em si ele já tem um caráter de hediondez. Ele já é um mal em si mesmo, ele é intrinsecamente mal, porque ele atinge o direito natural mais, eu diria, sagrado, que é o direito à vida, que é, inclusive, inviolável à luz da nossa Constituição Federal. Eu costumo dizer que o artigo 128 ele sequer deveria ter sido recepcionado. Eu entendo que ele seja inconstitucional, porque, veja, ainda que nós tenhamos um caso de estupro, que realmente é um crime muito hediondo, e óbvio, né, que é um crime hediondo, agora, o aborto ele é ainda mais hediondo, porque se pune uma vítima, um ser inocente, com um crime de outrem. E não se pode manejar um dispositivo legal para viabilizar a licença para matar o mais inocente dos seres, que é o nascituro. É curiosa essa manipulação semântica que fazem, ou esse malabarismo retórico barato, né? Somente com a intenção de ludibriar a boa-fé de terceiro. Aí há quem diga, não, porque o aborto legal, né? Usam esse binômio falacioso. E eu costumo também dizer que autorizar a pena de morte ao nascituro é o mesmo que consentir com a existência de uma antinomia no sistema jurídico pátrio. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º caput, ali trata da inviolabilidade do direito à vida. E mais ainda que não esteja expresso a palavra desde a concepção, ou melhor, essa expressão, desde a concepção, é evidente que a defesa da vida é de forma inegociável desde a concepção. Por quê? Porque a qualquer tempo, eu falo isso em todos os lugares, até para que facilite a compreensão, para mostrar que é uma questão de evidência puramente científica, não é uma questão nem religiosa, nem de bioética, é científica meramente. Porque a partir da concepção existe uma vida, existe um patrimônio genético próprio. Então, a qualquer tempo que se tirar aquela vida, isso é um homicídio. Deputada, a diferença é apenas o momento da execução. Acho que dois pontos que eu gostaria de desenvolver. O primeiro é esse aspecto, a senhora defende que há um direito a partir da concepção, mas claro, não é algo não é consensual, né? Há um debate sobre isso, a senhora disse, né? Já está aprovado, não é bem assim, tanto que mesmo no Congresso, né? Muitos parlamentares tentam avançar em uma legislação desse tipo. Agora, gostaria só dar um passo atrás, quando a senhora diz, olha, existe aí um malabarismo retórico para chamar de aborto legal. O fato é que no país hoje, nesses 3 casos que citamos, né? Vítima de violência sexual, bebês anencéfalos, ou onde há risco para a vida da grávida, é possível buscar, inclusive, o sistema público de saúde. Então, na prática, o que acontece é que essas mulheres têm direito a um apoio legal e para fazer esse procedimento. Então, o que a gente vê, na verdade, é o que disse anteriormente, né? Infelizmente, é um Estado que está garantindo uma espécie de licença para matar. Por quê? Na minha concepção, o artigo 128 ele é inconstitucional, porque ele simplesmente relativiza o direito à vida. E com todas as vênias, não existe essa de não ter consenso, é uma evidência científica. E veja, mesmo por esse critério, ainda que se existisse uma dúvida, ainda que nós tivéssemos a dúvida de quando começa a vida, então não deveria,
vigorar, digamos assim, o próprio princípio do indúbio pro nascituro, porque existe o indúbio pro réu, à luz do direito penal. Na dúvida, ninguém vai sentenciar uma pena privativa de liberdade alguém que ou sabe ser inocente ou então se tem dúvida sobre a inocência daquela pessoa. Aí, por que um ser inocente, o mais frágil dos seres, que é aquele que habita no ventre da mulher, porque ele vai ser sentenciado à morte sem sequer ter passado por um processo, ele já praticamente foi julgado e sentenciado à morte. Então, ainda que existisse uma dúvida sobre o marco inicial da vida, deveria, então, vigorar o indúbio pro nascituro para que não se garantisse, né, a Mesmo que morte isso de um ser custe inocente e a também vida para não da legitimar uma grávida. carnificina. Porque a senhora está colocando Veja, aí, no né, que caso da... existe, seria ali um assassinato. Bem, se e há um valor na vida, né, desse bebê. Agora, qual é o valor da vida da grávida? Ou que pode morrer, né? Aí é uma escolha difícil, mas o fato é que às vezes isso acontece. Então, na verdade, a questão é a seguinte, eu vou falar apenas sobre o ponto de vista jurídico, tá? Não entrando no mérito direto da questão. Do ponto de vista jurídico, o artigo 128, ele não tinha razão de existir. Porque mesmo que tenha lá, no inciso 1º do artigo 128, quando há um risco real de vida da grávida, veja, o que nós desejamos? Salvar as duas vidas. As duas vidas são igualmente importantes e ambos têm uma dignidade. Obviamente, a vida do bebê e a vida da mãe. E a medicina já avançou, então são casos raríssimos quando realmente existe, implica uma espécie de risco de vida para a mulher. Mas vejamos, nessa hipótese, se de fato houver um risco real, não precisaria utilizar o artigo 128, inciso 1º, porque o estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude, poderia ser invocado. Então, não tem razão de ter essa brecha para o aborto que nós temos no nosso Código Penal, que está sendo legitimado pelo artigo 128 do Código Penal. Então, apenas juridicamente falando, a gente já responde essa questão. Deputada, os movimentos contra o aborto, eles se sentem empoderados pelo fato de ter presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto? Jair Bolsonaro, ele foi eleito, né, na sua pauta de campanha, ele tinha efetivamente, como tem, né, uma defesa da vida. Ele é contra o aborto, mas ele sempre deixou claro que é a favor do aborto nos casos de estupro, risco de vida da mulher e anencefalia, que são os casos, digamos assim, previstos em lei. Então, nesse ponto, nós discordamos. Neste ponto, eu não tenho como concordar com o nosso presidente, porque eu sou radicalmente contra o aborto em qualquer hipótese. Portanto, a questão da defesa da vida, para mim, é algo inegociável. Sem dúvida, nós tivemos importantes avanços. Eu costumo dizer que são degraus que a gente precisa subir em prol da promoção da cultura da vida e no combate à cultura da morte, né? Então, a gente tem degraus para subir. Estamos subindo, sim. Sem dúvida, a presença do nosso presidente, né, hoje, ocupando um cargo tão importante e ele tendo um discurso confessamente pró-vida, realmente faz com que nós nos sintamos felizes. Mas eu, particularmente, ficaria ainda mais feliz se ele fosse, de fato, 100% pró-vida. Tanto que a minha blusa aqui, né, não deixa dúvidas, 100% pró-vida. Então, se ele fosse 100% pró-vida, eu ficaria ainda mais feliz. Deputada, isso pode explicar um pouco melhor? A senhora falou agora, né? Nós estamos avançando, né? Alguns degraus. Qual é o avanço que a senhora viu para a sua pauta? Que é, no caso, que não haja, né, nenhum tipo de autorização para que abortos sejam feitos no país. Sim, então eu vou separar duas coisas. Vitória de avanços. Essa portaria, sem dúvida nenhuma, é um avanço que é fundamental. Porque, como disse no início, ele garante o próprio combate à impunidade àqueles que são os abusadores. E eu também sou super a favor de endurecer penas. Eu acho que a gente precisa enrijecer as leis penais para que, de fato, a gente combata a criminalidade, a impunidade, que no Brasil a gente precisa, de fato, porque os números eles não deixam, né, dúvidas. Então, aqui eu gostaria de fazer essa diferença. Então, a própria portaria, né, 1508, que foi revogada, inclusive foi objeto de um projeto de decreto legislativo meu, eu tinha esse projeto para revogar por completo esta portaria, que é o PDL 73/2020, foi protocolado em março desse ano. Veja, ali nós tivemos um avanço. Agora, por que eu não posso dizer que seja uma vitória? Porque eu, como radicalmente contra o aborto, para mim só haverá de fato uma vitória acachapante quando, de fato, o artigo 128 for revogado por completo, que também é objeto de projeto
meu, né, o PL 2893 de 2019, e com todas as normas técnicas e portarias que abrem esse precedente no âmbito do Ministério da Saúde e nos demais ministérios, que se houver, né, de fato, se essas portarias, normas forem revogadas, aí nós teremos uma vitória realmente estrondosa para o movimento Pró-Vida. Por enquanto, o que a gente tem são avanços necessários e importantes, né, que estamos, no caso, subindo degraus. Deputada, ainda nessa linha, a senhora falou, né, avanços que tivemos no sentido de pressionar para que haja uma reforma até nas leis, é o que a senhora faz no Congresso Nacional. Agora, o que a gente viu nesses dias, esse caso, o Caio comentou há pouco, né, da menina do Espírito Santo, de 10 anos, que foi ali, teve autorização para fazer um aborto, a gente viu cenas até quase de violência, né, de pessoas protestando, né, do movimento contra o aborto, pró-vida. Gostaria que a senhora elaborasse um pouco mais. A gente estava falando ali de um caso coberto pela lei, então não havia nada de ilegal. É o caso de fazer uma militância, uma manifestação, quase tentando impedir que a lei seja cumprida, o direito de alguém? Voltando a dizer que o aborto ele é crime sempre. Ali subsiste a prática delituosa, a prática delitiva, ela subsiste mesmo nessas hipóteses do artigo 128 do Código Penal. Como disse, ele pode ser despenalizado, mas ele continua sendo crime. E no que tange às manifestações livres das pessoas, eu acho que as pessoas elas têm essa liberdade. Da mesma forma que o movimento pró-aborto coage muitas vezes as pessoas para que abortem, que a gente sabe que isso existe, tanto que, engraçado, que só falam, né, dos pró-vida que estavam lá. Mas e as abortistas que estavam lá? E aquele pessoal do movimento pró-aborto que estava lá tentando chancelar nessa prática criminosa, etc. Mas foram lá, isso, aparentemente... Né? Só quem é violento, sim, digamos assim, quem protesta... Mas eles foram lá em resposta à manifestação do grupo contra o aborto, né? Aí que teve uma movimentação, não foi isso? Quem foi na porta da... manifestação que estava vendo... Isso, deputado, perdão. Quem foi na porta do hospital primeiro e se reuniu rezando foram as pessoas favoráveis, contrárias ao aborto. E em resposta a essa manifestação, que o grupo favorável ao aborto, que se aglomerou lá posteriormente. Então, Caio, perfeitamente, como você bem disse, as pessoas se reuniram lá livremente para, como você falou, rezar. Então, quer dizer que agora querem criminalizar o ato de manifestar a fé publicamente, de manifestar que é pró-vida. Então, assim, pelo amor de Deus, eu acho que é uma questão simples. Ali as pessoas estavam, do que eu tenho conhecimento, as pessoas estavam pacificamente se manifestando. Da mesma maneira que depois chegaram aqueles que são os defensores do aborto e contestaram, também livremente. Eu contesto, mas ali ambos estavam em liberdade, né, defendendo suas bandeiras, o que eu acho absolutamente legítimo e democrático, inclusive. A senhora entende que há, nesse momento, no Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, apoio para aprovação de projetos como o que a senhora já propôs, né, de restringir o direito ao aborto? Primeiro que aborto não é direito. A criança é sujeito de direitos no ventre da sua mãe. E isso, se a gente olha à luz do próprio Código Civil, artigo 2º, está salvaguardado os direitos do nascituro, como, por exemplo, o próprio direito de herança. Então, não se tem direito de matar a quem quer que seja, muito menos sem passar por um processo, de fato, pelo devido processo legal, como manda a Constituição. Então, ninguém teria direito de matar, isso é fato, né? Salvo a legítima defesa, que é uma excludente de licitude, né? Que nem é uma licença para matar, é uma situação que acontece para preservar a própria vida ou a vida de terceiro. Então, não existe direito ao aborto, como já esclareci aqui. Agora, sobre os avanços ou então a possibilidade de se avançar um tema como este, né? Um projeto desta natureza no Parlamento brasileiro. Veja, no Parlamento brasileiro nós temos um ambiente plural, né? Ali é uma arena de debates, um ambiente absolutamente democrático, em que tem partidos de diversos espectros ideológicos, militam por várias causas. Então, nós temos, por exemplo, uma bancada pró-vida. Agora, se nós temos caminho, ou então se nós conseguiríamos, né, avançar com uma pauta como essa para revogar o artigo 128 na atual conjuntura, eu particularmente não tenho como dar essa resposta, porque aí dependeria dos pares, dependeria da bancada pró-vida se posicionar também
pela revogação do 128, porque, infelizmente, o que eu vejo é que há providas até o nível 2 ou até a página 2, né? Aqueles que se dizem defensores da vida, mas são concessivos, ou seja, consentem com a legislação da maneira que está. É o que eu digo, ser pró-vida tem que ser de forma inegociável e até mesmo intransigente no bom sentido da palavra. Nós não podemos negociar com aquilo que, de fato, para nós é muito caro. A defesa da vida é desde a concepção até a morte natural, então passando por todas as fases da vida. Então, para quem diz que pró-vida é só para o nascimento, essa pessoa também está equivocada. Que a gente defende a vida do bebê nascituro e, obviamente, em todas as fases da vida. Na infância, primeira infância, enfim, juventude e assim por diante. Todas as vidas importam para nós, sem seletividade.